Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês aqui. Agora eu não sei se é o canal Frater Autismo e Altruísmo, não sei se é o canal Frater William, né? Eu estou um pouco ainda indeciso com essa questão do canal, porque de vez em quando eu faço algumas mudanças, né, no canal. Quando eu falo de autismo, às vezes tem repercussão, às vezes não. Tem engajamento, às vezes não. Quando eu mudo um pouco o nicho, às vezes tem mais repercussão, às vezes não, então fica naquela oscilação, né? Eu gostava muito do canal do autista, né? Mas como era uma coisa muito simples assim, aí a galera não dava muito view, né? Mas hoje eu queria falar um pouco sobre o debate entre o Antônio Miranda e o Paulo Cogos, né? Tem pessoas que falam, o Paulo Cogos é autista e tem essa questão do autismo, né? Mas eu não tô fazendo só por causa disso, né? Porque eu também tenho interesse pela área da ciência em si e não só o autismo especificamente, né? Então, como o debate envolveu um pouco essa questão científica e todos os debates dos filósofos e dos grandes debatedores aí do YouTube, eles dão bastante repercussão, né? E também, como teve bastante React, né? React aí eu senti de tecer a minha opinião porque eu vi algumas injustiças com relação aos debatedores, né? Porque os debatedores estão lá, acho que só de eles saírem da casa deles, do conforto deles para marcar presença num debate já é uma coisa que aquela pessoa que está fazendo react, ela não, aquela pressão ela não sente, né? É muito fácil você fazer um react, você tecer alguma coisa ou hatear alguma coisa, sendo que a pressão, o ônus ali da pressão tá para os debatedores, né? E o debate, pessoal, ele tem muito essa questão também da pessoa, às vezes, ela é surpreendida no meio do debate, como o próprio nome já fala que é um debate, às vezes a pessoa é surpreendida e ela acaba assim, não demonstrando 100% da sua capacidade do debate, ou 100% daquilo que ela gostaria de mostrar, ou às vezes ela titubia em alguma coisa. Isso daí é do ser humano mesmo, né? Então eu vi algumas injustiças assim que eu achei desnecessárias, né? Por exemplo, o doutor, um doutor biólogo tecendo críticas sobre o Antônio Miranda, aí tem outras pessoas tecendo críticas sobre o Cogos, né? Mas eu gostaria de falar especificamente, porque uma coisa que atingiu muito o meu âmago, né? Que foi, por exemplo, a crítica que o Vitor Elias fez do Antônio Miranda, e ele ofendeu o público do Antônio Miranda, né? Isso daí mexeu muito comigo porque eu faço parte do público do Antônio Miranda, porque eu gosto muito dele, né? E as pessoas, elas são assim no mundo. Às vezes a gente gosta de uma pessoa porque a gente gosta, a gente tem afinidade, não é necessariamente pelo que a pessoa fala ou pelo que a pessoa, pela faculdade que a pessoa fez ou pelo que a pessoa segue. Às vezes a gente tem uma afinidade com a pessoa pelo estilo da pessoa, né? Eu acho o estilo do Antônio Miranda um estilo muito inteligente, né? Porque ele consegue lidar com toda essa, entre aspas, situação caótica que é a socialização, né? A sociabilização. A sociabilização é muito complicada, né? Você lidar com o público é muito complicado, né? E ele consegue fazer isso e gosta, dá para você perceber que ele gosta de lidar ali com a galera e é muito bacana ver isso, né? Porque isso daí é tipo do entretenimento, né? Então, o que esses youtubers assim que
puxam mais, né, se inclinam mais pelo lado acadêmico ou estão inclinados mais para uma ideologia específica, às vezes eles não entendem, é que o objetivo geral assim do YouTube é entreter a galera, né? É ocasionar ali despertar, né? Promover ali uma conscientização, despertar na pessoa para que ela busque tentar entender alguma coisa, tire alguma conclusão de alguma coisa. Então, você tá nesse meio, né? É muito legal, né? E, e o Vitor Helios, ele falou que o público do Antônio Miranda que não entende que ele é desonesto é burro, né? Ele falou assim, ofendeu o público do Antônio Miranda, né? E eu tô incluso nesse público e eu senti essa ofensa e fiquei muito chateado com essa ofensa. Eu acho que foi desnecessário o Vitor Ellis ter falado isso. Ele que se coloca como uma pessoa assim do ramo da lógica, né? E recentemente ele até apareceu naquele impulsionamento do YouTube se pronunciando, falando que ele tem um objetivo com a sociedade brasileira e tal, né, de resgatar alguma coisa importante. Aí de repente ele vem assim com essa ofensa, né, e ofende as pessoas. Então eu vou responder o porquê, né, que eu gosto do Antônio Miranda e o porquê que eu não acho que ele está errado nesse posicionamento dele, né? Do debate contra o Cogos. E olha que eu tenho tudo para defender o Cogos, né? O Cogos é autista, eu também sou autista. E eu tenho essa afinidade com o Cogos porque é muito parecida a maneira do hiperfoco dele com os meus hiperfocos, né? Só que eu tenho essa capacidade de analisar. Então eu analiso da seguinte forma: o que foi apresentado no debate, né? Quando o Antônio Miranda ele apresentou no debate lá do Cogos, ele apresentou todas as atrocidades e as consequências, né, da religiosidade, ele estava apresentando diretamente o porquê que ele é contra, ele estava dando os motivos e as razões que as pessoas têm que ter para discordar daquilo, né? E também ele já estava se antecipando, né? Já estava fazendo uma antecipação para que o Cogos se pronunciasse em relação a isso. Por exemplo, se o Cogos começar um discurso, né, abarcando todo o público cristão, ele vai abarcar inclusive o público cristão desonesto. Ele vai ser uma pessoa que vai servir de corroboração, né, para o público desonesto. O público desonesto vai se enxergar nele como defesa. Então, a postura do Antônio Miranda foi muito inteligente, por quê? Porque ele já se antecipou com relação a isso. Aí, o Vitor Ellis falou assim, que esse debate não foi um debate de nível, porque o Antônio Miranda, ele atacava, né, com relação a isso, às atrocidades e tal, e falta de manifestação de lógica e tal. Bom, quando você está manifestando atrocidades, não tem nada de lógica, tá? Atrocidade é atrocidade. Uma pessoa que cometeu uma atrocidade na época da Inquisição, por exemplo, né? Uma pessoa que cometeu uma atrocidade em nome da religião, né? E você vai atender a essa demanda, né? Você vai falar, vamos fazer um levantamento aqui das atrocidades que houve, e você vai atender a demanda dando o devido respeito para essas pessoas, dando, por exemplo, mais respeito para esse público, né, do que para as pessoas que merecem realmente, né, o respeito por não ter cometido atrocidades.
é uma coisa que isso sim não tem lógica, entendeu? Isso sim não teria lógica. Não teria lógica, por exemplo, o Antônio Miranda começar um debate de maneira pacífica se já existe na história da religião essas atrocidades. Então não tem porquê. É a mesma coisa você começar uma defesa, né? Nós vamos começar aqui uma defesa de uma situação que ela é uma situação preconceituosa, só que houve o preconceito, né? Houve o preconceito social e você já começa com passividade em relação à pessoa autora do preconceito, né? Nenhum advogado, nenhum juiz age dessa forma. Eles já agem conforme as manifestações, né? Eles já agem conforme as comprovações. Então, quando apresentou comprovações para eles, eles vão lá e querem saber o que aconteceu. Eles querem saber os autores dos fatos, o que eles têm a dizer, né? Então, a postura do Antônio Miranda foi a postura corretíssima, né? Porque ele chamou o Paulo Cogos para responder sobre isso, né? Agora, se o Paulo Cogos chegasse e separasse o joio do trigo, se ele chegasse e falasse assim, então vamos fazer a separação. Essas pessoas que cometeram essas atrocidades, essas pessoas são o joio. E agora a gente está falando do trigo, nós estamos corrigindo. Aí, a partir daquele momento, a gente começaria um debate de nível, né? Um debate. Agora, como o Paulo Cogos não apresentou isso, aí é pancadaria. Aí o que você pode exigir, né, do Antônio Miranda? O Antônio Miranda que tem que manifestar, que tem que fazer essa separação por ele, é o Antônio Miranda que tem que ir lá, se debruçar e falar assim, olha, essas pessoas atacaram você, porque pelo discurso do Paulo Cogos parecia que ele estava abarcando e abraçando todo mundo e defendendo todo mundo. Não houve essas atrocidades que você apresentou. Inclusive ele estava tentando defender, falando, não, essas pessoas aí não eram cristãs, né? Pô, o cara apresentou a atrocidade. A partir do momento que um cara apresentou a atrocidade, independe se o cara é cristão ou não, você fala, ó, isso daí eu não faço parte. Você chega pro cara e fala assim, olha, vamos separar o joio do trigo, né? Essas pessoas aí dessa época, essas pessoas, as que não foram punidas deveriam ser punidas, e as que foram punidas justamente. E o protestantismo, né, que essa é uma falha também que eu acho da banca do Paulo Cogos, quando ele defende muito a questão da Igreja Católica, né, e depois fica difícil para ele entender e compreender essa questão do protestantismo, né, porque aí o protestantismo, o que acontece? Você vai ter que dar o braço a torcer no protestantismo. O protestantismo já está fazendo a correção de algumas coisas, né? Claro que depois tem a crítica também dos ateus ao protestantismo, porque depois o protestantismo vai virar uma sacanagem. Mas o protestantismo ele já tenta se libertar, ele pelo menos é um povo que tenta se libertar das garras daquela religiosidade corrupta da época, né? Agora, nem a isso, você percebe que nem a isso o Paulo Cogos quer separar, nem a isso ele quer se ater, né? Para poder separar ali o joio do trigo. Então, na hora que ele faz o discurso abraçando tudo, né? Você entende? Ele faz o discurso abraçando tudo isso. Aí você abraça tudo isso e tá tudo certo? De maneira nenhuma. Você que tem que apresentar a lógica do seu discurso, né? Você está discursando em prol da religiosidade, mas separa o joio do trigo, você está abraçando todo mundo. Então aquelas pessoas que cometeram atrocidades, elas também estão se sentindo defendidas pelo seu discurso, porque o seu discurso é pró-tudologismo, né? Você tá defendendo tudo. Quando você defende Deus, né, a posição de Deus, mas não defende a justiça, né, das pessoas que usaram o nome de Deus em vão, e você está falando que Deus é para ser usado por um bem maior, ou por uma filantropia, ou por uma fraternidade, um benefício social, aí você perde a razão e a lógica. É isso sim
né, que deveria ser compreendido pelo Vitor Ellis, na minha opinião, né, que inclusive é uma pessoa que estuda lógica e que não captou isso, né, para que eu possa ter um debate de lógica, né, a pessoa que está recebendo um ataque de uma acusação de uma atrocidade histórica, ela tem que iniciar apresentando a lógica, né? O ônus dessa apresentação de lógica aí, dessa iniciação da lógica aí, é toda do Cogos. Por quê? Porque o Antônio Miranda ele iniciou dessa forma, ele quis iniciar dessa forma. Porque o ateísmo, o que eu tenho percebido, eu tenho acompanhado muito o canal ateísta, né, os canais ateístas. O ateísmo, eles têm um ponto positivo muito importante para todos, né? Porque quando eles atacam a atrocidade que aconteceu, eles estão fazendo o papel do iluminismo. Então eles estão defendendo o benefício da comunidade em geral. Então você, como religioso, para você iniciar o debate com o ateu, você vai ter que separar o joio do trigo, você vai ter que falar, olha, realmente houve numa época algumas atrocidades e a gente não arrumou a nossa casa. Então arrume a casa para você começar um debate de nível. Então, o meu canal e na minha posição, na minha visão, o Antônio Miranda, por várias questões, ele tem os defeitos dele, todo mundo tem, ninguém é perfeito, só que ele deveria ser parabenizado por muita coisa que ele falou, né? E por muita coisa que ele trouxe também, né? Ele lembrou de muita coisa e também essa questão de criticar ele pela parte da biologia, só para arrumar um pretexto para ficar criticando ele, né? Também é uma coisa baixa para mim, eu acho, porque ele, embora ele não seja da área da biologia, ele explicou muito bem, para quem não é da área, ele explicou muito bem a membrana bilipídica, coisa que eu demorei mais de um mês para entender só o que era a parte de fora e a parte de dentro de uma célula quando eu olhava nos livros, porque eu não tinha um acadêmico que conseguisse me explicar aquilo. E eu me surpreendi quando eu percebi que ele sabia disso. Tá? Para mim, como não era qualquer pessoa que sabia disso na minha época, o fato dele saber, eu fico muito contente com isso. Então eu tenho que parabenizar. Eu, como um biólogo, eu não posso ser hipócrita e deixar de parabenizar o Antônio Miranda por isso. Tá? Eu não tenho, para você ter uma noção, gente, eu não tenho nada com o Antônio Miranda. Eu conheci o Antônio Miranda através do canal do Jason Ferrer, e eu conheci o canal do Jason Ferrer através do canal do Josafagra, porque o Josafagra criticava uma religião que eu já não fazia parte. E quando eu queria saber da religião, eu ia lá no canal do Josafagra, até hoje eu vou, para poder saber informações, porque o canal dele é muito bom. Ele faz um canal ali, ele faz um trabalho jornalístico, como se fosse um trabalho jornalístico de pesquisa, onde ele debruça as informações para você e você fica sabendo de muita coisa, sem precisar se indispor de ter que ir até o local, de ter que fazer uma fofoca ou perguntar para as pessoas o que está acontecendo, né? E eu fiquei muito surpreso quando eu descobri, por exemplo, que tinha uma rincha judicial dentro da igreja e que depois essa rincha estava chegando no final do acordo, e que essas pessoas que tinham sido destituídas da igreja, elas voltaram para a igreja e num tapete vermelho. Eu falei, pô, a minha mãe, que era considerada como uma pecadora, ela nunca foi, mesmo depois que ela batizou, ela nunca foi convidada para discursar lá na frente. Aí uma pessoa que foi chamada de apóstata, que saiu da igreja, de repente recebe um tapete vermelho para poder discursar dentro da igreja. Então eu fiquei muito curioso e fui procurar esses canais. Através desses canais eu fiquei conhecendo o Jason Ferreira através de um debate com o Josafá, e através do Jason eu conheci o Antônio Miranda e depois eu conheci muitos outros canais. E posso dizer para vocês, mesmo eu não sendo dessa linha ateísta, e não tendo nada de amizade com essas pessoas, eu gosto muito
do canal desse, ó, já faz quase um ano que eu sigo o Antônio Miranda. E eu tenho visto assim muita coisa bacana. A postura dele, como ele se apresenta com o público, é um canal que tem mais de 100 mil inscritos. É muito difícil você administrar isso. E ele consegue ali, ele tenta administrar, né, como se ele fosse assim um vereador, uma pessoa assim importante na sociedade ali, que vai tentando atender aquela demanda do público com uma base moral. Isso é muito legal. Ele tem uma lógica, né? Ele fala assim, ó, a minha lógica é essa daqui que eu sigo, né? E ele apresenta o projeto da lógica dele. Ele tem falhas, como eu digo, muitos seres humanos têm falhas. Agora, eu acho muita baixeza o Vitor Elias vir a público e falar que o público dele é um público burro, né? Se não entender que ele é uma pessoa desonesta, né? Eu, por A mais B, expliquei para vocês a razão pela qual eu não considerei nesse debate e em muitos outros debates, porque eu não, em alguns outros debates nem nível tinha para tentar entender o que o Antônio Miranda estava falando, porque tem coisas que ele faz pesquisa mesmo, profunda. Eu tinha nível nesse debate do Paulo Cogos porque eu sou biólogo. E de tudo que ele apresentou ali, gente, ele apresentou coisas que, pô, para um leigo que está ouvindo o debate, as coisas que ele apresentou foram coisas bem claras, né? Ele não precisa esgotar um tema, ele não precisa... Ele apresentou coisas claras e falou, gente, é assim mais ou menos, ó, que a ciência está apresentando ali, que você vê inclusive na escola, né? Para ele que não é o profissional, eu critiquei uma vez aquele, eu nem, para você ter uma ideia, eu nem sei o nome, é um físico de cabelo longo, assim, um alemãozinho, que ele tá sempre na internet aí, um influencer bem conhecido e seguido por muitas pessoas. Eu critiquei ele por ele ter mencionado coisas de biologia que não era especificamente do ramo dele, né? Mas não critiquei o Antônio, para vocês terem uma noção. Por quê? Porque quando uma pessoa é da área, aí sim ela tem que, né, se ela é do ramo da ciência em si, né? O Antônio Miranda, se eu não me engano, ele é do ramo da filosofia, né? Então ele não é uma pessoa do ramo da ciência, né? E mesmo assim, a filosofia da biologia, ela existe, né? Nós temos também a biosociologia e a sociobiologia, né? A gente tem áreas afins que elas se interligam, né? Para poder ajudar a compor ali a interdisciplinaridade. E as pessoas conseguem, dentro desse âmbito, por exemplo, sociobiológico, explicar bastante coisa. Você vai pegar, por exemplo, um ramo específico da biologia, que é a ecologia, você não consegue, por exemplo, atender a demanda da zoologia. Mas por intermédio da ecologia você explica bastante coisa dentro do assunto da ecologia. Quando você pega uma área bem diversa, por exemplo, que é a botânica, aí já muda tudo, mas tem a mesma cadeia alimentar que é considerada na ecologia, é considerada também na botânica, né? Porque tem os reinos, né? E a botânica é um reino, o reino das plantas, né? Então, para vocês verem como que é profundo e complexo, né? Agora você pega uma pessoa que ela é mais do ramo da filosofia e ela conseguir explicar uma membrana, você vê que ela pelo menos leu ali aquilo que ela está pesquisando, né? Sabe que uma membrana não é um risco, é uma camada bilipídica, né? E tem o fósforo também, né? E é muito interessante quando uma pessoa consegue passar, porque na minha época mesmo de escola eu não entendia dessa forma. E eu fui entender, como eu disse, que a inter-relação entre o citossol ali e a parte externa da célula, eu fui entender na academia, né? E é bastante complexo mesmo, tá? Mas assim, fica aí a minha opinião. Eu achei que o debate foi muito bom, né? Foi um debate assim. Também eu parabenizo os dois, né?
Porque, como eu disse para vocês, a pressão é dos dois ali que tá dentro. Para quem tá de fora, fazer um react é muito fácil, né? Você chegar aqui e sentar, sentar a lenha, né? Mas para quem tá ali no debate, suando, né? A camisa e tentando apresentar ali suas razões ali da sua visão, é mais complicado, né? Então os dois têm que ser parabenizados e na minha opinião, o Antônio Miranda ganhou o debate sim, tá? Mesmo eu tendo todas as afinidades, como eu disse, eu sou um autista igual o Paulo Cogos, gosto muito do Paulo Cogos, mas o Paulo Cogos ele não conseguiu apresentar, que é o que eu acho que ele deveria ter apresentado, que era a separação do joio do trigo ali para começar o debate de nível. Então, se o debate ele começou a ser essa questão de ataques, era justamente por você não apresentar. Não tem como, por exemplo, o Antônio Miranda começar a corroborar com alguma coisa, né, a favor de quem ele está afirmando, que ele está condenando, né, que são as pessoas que deveriam, que devem, né, deveriam não, que devem explicação à sociedade, né? Então eu acho que parte por aí, né? Agora, se depois que você faz a separação do joio e do trigo, aí o Antônio Miranda continua com a ofensa, né? Porque ele ainda tem o direito de continuar, porque o fato de você separar o joio do trigo não significa que você anulou as atrocidades. Ele ainda tem a, a prerrogativa de continuar. Mas se ele continuar exagerando, ou ele exagerar a partir dali no ataque, aí sim você poderia questionar alguma coisa. Falar, poxa, o Paulo Cogos tentou apresentar e fazer uma separação, falar que as coisas estão melhores e tal, né? Explicar as questões os benefícios da religiosidade e tal, mas na minha opinião não foi apresentado, tá? Não foi satisfatório, né? Então assim, na minha visão, as pessoas que fizeram o react contra o Antônio Miranda fizeram um react desnecessário, sabe? Sem motivo, sem razão. Aí fizeram por pessoalidade, né? Não sei se é uma dor de cotovelo que tem ou alguma coisa assim, né? Aí são outros motivos, né? Porque os motivos assim mesmo de fazer. E outra, o Antônio Miranda ele se apresenta uma pessoa bem humilde, galera. Você percebe assim que às vezes ele expressa um nervosismo assim, que ele tá nervoso com o momento ali, que ele tá falando para um público grande, né? Então, às vezes, ele apresenta esses aspectos de humanidade. E isso é importante também, vocês que fazem os reacts, citar, falar assim, poxa, o cara, às vezes ele tem as reações normais dele ali de ser humano, né? E isso tudo no debatedor, na pessoa que está lá à frente do público, isso tudo tem que ser considerado e também respeitado, né? Eu já fiz trabalhos acadêmicos e eu sei como que é difícil você estar na frente de um público defendendo uma tese, né? Então, fazer um react não é para você derrubar quem está lá na frente, é para você tentar ajudar as pessoas que estão lá na frente a chegar num denominador melhor, né? Senão a gente vai ficar numa pancadaria só, né? A gente não vai trazer benefícios, que nem eu falei lá no comentário que eu fiz pro Antônio. O Dr. Romulo ele deveria te parabenizar por você trazer alguma coisa da ciência que é tão difícil de compreender. São coisas que são difíceis de compreender, né? E você trouxe assim para um público leigo, né? Não é todo mundo que é da área da ciência ali que foi assistir o debate e tal, né? Então a gente tem que incentivar, né? Ao invés da gente. Agora, se o Antônio estivesse atacando a pessoa do Paulo Cogos, seria outra coisa, né? Mas ele está atacando o quê? A defesa que ele está fazendo das pessoas que cometeram a atrocidade e a não separação do joio e do trigo aí, né? Então não tem não tem o que a gente tentar justificar daí, né? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero que o pessoal tenha entendido, né? Essa visão aí eu achei assim muito de baixo nível, assim,
o Vitor Elias ter chamado o público aí do Antônio Miranda, que não compreende a desonestidade dele, o público de burro, né? Achei muito zoado isso daí, né? Então eu não poderia deixar isso daí passar, não.